Olá, minhas cordiais boas-vindas a todos e todas. Eu sou o Frank Gomes e este é o canal Advogado Brasil. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o FGTS. Vamos ver quem tem direito a receber o FGTS e quais as hipóteses onde cabe sacar o FGTS. O FGTS nada mais é que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O trabalhador ele tem o direito de abrir uma conta numa agência da Caixa Econômica Federal, na qual o empregador deve depositar compulsoriamente todos os meses o percentual de 8% do salário pago ou devido ao empregado. O empregador urbano e rural deve depositar os 8%, mesmo nas situações em que há interrupção legalmente previstas no contrato de trabalho, como licença por acidente de trabalho, serviço militar, licença maternidade, licença paternidade, licença para tratamento de saúde e assim sucessivamente. O FGTS não é descontado do salário, pois ele é uma obrigação do empregador urbano e rural. O FGTS ele funciona como se fosse uma poupança para o trabalhador e os seus depósitos são corrigidos monetariamente, além dos juros de 3% anualmente. Os recursos advindos desses depósitos, eles vão ser aplicados pela Caixa Econômica Federal em programas de habitação, de infraestrutura urbana e de saneamento. Quem pode receber? Tem direito ao FGTS todo trabalhador com contrato formal regido pela CLT, exceto doméstico, porque o FGTS do doméstico ele é facultativo. Também tem direito os trabalhadores rurais, os avulsos, os temporários, os atletas profissionais e os safreiros. Quem seriam os safreiros? Seriam os trabalhadores rurais que trabalham apenas no período da colheita ou no período da safra. No caso do menor aprendiz, a alíquota não vai ser de 8%, mas ela vai ser de apenas 2%. A previsão é da Lei nº 11.180 de 2005, que é a lei que versa sobre o contrato de aprendizagem. Quais seriam então as 9 hipóteses de saque do FGTS? Primeiro, nós temos o caso da demissão sem justa causa. Nesse caso, além das parcelas depositadas todo mês, o trabalhador receberá também o acréscimo rescisório de 40% sobre o montante total do FGTS, que também será depositado na mesma conta vinculada. Se porventura a culpa for recíproca, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o que seria culpa recíproca? Culpa do empregado e do patrão ao mesmo tempo. Ou então, se a dispensa for por força maior, por exemplo, uma extinção do estabelecimento onde o empregado trabalhava, o que vai acontecer? O acréscimo rescisório ele será de apenas 20%. A segunda hipótese seria o término do contrato por prazo determinado. O saque do FGTS por contrato por prazo determinado é uma modalidade em que o trabalhador ou o diretor não empregado ele tem direito a sacar o saldo da conta do FGTS quando da extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado, inclusive o empregado temporário firmado nos termos da Lei nº 6.019 de 1974. A terceira hipótese é a aposentadoria. Todo aposentado pode sacar o FGTS. Quem se aposenta, inclusive por invalidez, pode sacar todo o dinheiro do FGTS assim que o pedido de aposentadoria for aprovado pelo INSS. A quarta hipótese seria a suspensão do trabalho avulso. O afastamento do trabalhador do posto de trabalho com percepção de benefício previdenciário em razão de alguma doença constitui suspensão do contrato de trabalho. E os documentos necessários para o saque por suspensão do trabalho avulso são os seguintes: documento de identificação do trabalhador avulso, número de inscrição PIS/PASEP/NIS e uma declaração assinada pelo OGMO, que seria o órgão local de gestão de mão de obra, ou então uma declaração do sindicato de classe comunicando a suspensão total do trabalho avulso. A quinta hipótese seria a necessidade urgente e grave. Essa necessidade
ela decorre de desastre natural causado por chuvas e inundações que tenham atingido a área de residência do titular da conta, quando a situação de emergência ou estado de calamidade pública for assim reconhecida por meio de uma portaria do governo federal. A sexta hipótese seria o falecimento do trabalhador. Pela lei, os dependentes do falecido, eles têm direito ao saque integral do FGTS. Então será necessário, dependendo do caso, uma declaração dos herdeiros afirmando que todos concordam com o saque ou uma declaração afirmando não haver herdeiros ou sucessores. A sétima hipótese seria o seguinte: ter o titular da conta vinculada idade igual ou superior a 70 anos. Os documentos necessários seriam documento de identificação que comprove a idade mínima de 70 anos, o número de inscrição PIS/PASEP/NIS, a carteira de trabalho e, no caso, se for um diretor não empregado, seria preciso uma cópia autenticada das atas das assembleias que comprovem a eleição, eventuais reconduções e término do mandato. A oitava hipótese seria quando o trabalhador, o seu dependente, for acometido de neoplasia maligna. O que seria neoplasia maligna? Câncer. Então, o trabalhador que esteja com neoplasia maligna, ou seja, câncer, ou que tenha algum dependente com a doença, ele tem o direito de realizar o saque integral do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. A nona e última hipótese seria a permanência da conta por 3 anos ininterruptos sem depósitos, ou seja, as contas inativas por 3 anos, para os contratos rescindidos até 13 de julho de 1990 e para os demais contratos, a permanência do trabalhador por 3 anos fora do regime do FGTS. Para isso, é necessário o cartão do cidadão ou o número do PIS/PASEP/NIT. Se o valor do saque ele for de até R$3.000, o saque pode ser feito nos canais correspondente Caixa Aqui, lotéricas, postos de atendimento eletrônico, salas de autoatendimento, e é preciso levar o cartão cidadão e a senha pessoal. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham tirado proveito. Se gostaram, deem o seu like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem esse vídeo nos grupos de WhatsApp e do Facebook e nos veremos em breve.